Eu sou o Michael Wesley e hoje nós vamos falar sobre o Flávio Dino, tá? Sobre a lambança que o Flávio Dino fez no julgamento no STF. Esse pessoal tá desesperado, cara. O Dino nada mais, nada menos do que quebrou todos os bancos brasileiros com uma única decisão. E de quebra, feriu os interesses brasileiros no exterior. Sim, porque ele, sem perceber, ou talvez percebendo, eu não sei, ele acabou, cara, com vários direitos brasileiros. Porque lembra, o direito internacional é recíproco, né? Se ele está dizendo que a lei brasileira não vale, né? Se a lei de outro país não vale no Brasil, automaticamente você pode dizer que a lei do Brasil não vale em outros países. Ou seja, ele com uma cajadada só foi inefetiva. Ele matou os bancos brasileiros porque ele entendeu errado como funciona a lei Magnitsky. O problema não é que a lei americana vale aqui no Brasil, ela nunca valeu aqui no Brasil. A questão é que os bancos brasileiros que quiserem fazer negócio nos Estados Unidos têm que seguir esses princípios. Então, os bancos brasileiros que vão se dar mal nessa história, e segundo, que ele matou a extraterritorialidade do direito do Brasil. Vamos entender esse caso aqui, que, meu amigo, eu vou te falar um negócio. Eu não sei se o Flávio Dino anda meio fora da casinha, né? Porque essa atitude dele aí foi bem precipitada, né? Mas vamos ver certinho aqui. A pergunta é, cara, será que ele tá tendo uma assessoria pra fazer um negócio disso? Porque tá parecendo um desespero, cara. Porque o pessoal tá vendo as pessoas se afastarem do Alexandre de Moraes, do Dino, do Alexandre de Moraes, esse pessoal mais esquerdista do STF. O pessoal tá se afastando deles, com medo da Magnitsky. Aí eles tentaram um negócio agora desesperado, agora... Cara, é um negócio tão burro, cara. Tipo, é uma coisa assim que tá todo mundo olhando assim, não é possível. Fiz um negócio aqui agora, vou escrever um texto aqui, agora mudou tudo. Agora vai ficar bom, né? Que beleza, como é fácil resolver as coisas, né? E isso não vai mudar nada, tá? A verdade é que a lei Magnitsky continua do mesmo jeito. Vamos entender essa lambança aqui que o Dino fez com essa decisão. E segundo ele diz agora que a lei Magnitsky não vale mais no Brasil, que os brasileiros não podem cancelar a conta do Alexandre de Moraes, que a lei Magnitsky não vale no Brasil. Cara, isso não existe, tá? Ela nunca valeu aqui, nunca teve lei Magnitsky no Brasil, tá? Essa notícia aqui teve várias pessoas que estão me pedindo, tá? Obrigado a todos aí que estão me pedindo aí em inbox, né? Então, vamos começar aqui a falar sobre isso aí, né? Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, beleza? Todo dia tem vídeos novos. Então, olha como o Dino é esperto. Nossa, ele é muito esperto, muito esperto. Ele é uma inteligência absurda. É aquele negócio, né? Dino usa a decisão na justiça do Reino Unido para tentar blindar Moraes da lei Magnitsky. Olha que cara esperto. Ele pegou uma outra ação que não tinha nada a ver com nada para dizer que o Alexandre de Moraes, tipo, ó, eu já falei para vocês em um vídeo de ontem que eles pegaram uma decisão sobre a questão da Netflix, a briga tributária da Netflix, para dar um recado para os Estados Unidos. Não, porque temos que dar um recado. Foi o mesmo Dino, dando o recado para os Estados Unidos. Isso é patético, cara. Isso não tem inteligência, entendeu? Eles não estão percebendo que eles estão ferrando as empresas no Brasil e não estão conseguindo ir em lugar nenhum. Eles não vão mandar nada à Lei Magnitsky, em relação à Lei Magnitsky. Olha só, vamos entender o contexto dessa história. Tá aqui a decisão do Flávio Dino. É uma ação muito grande, tá? Não sei se eu vou postar aqui para vocês, ela já rende há muito tempo. É o seguinte, houve um grande acordo, né? Desde a tragédia de Mariana, 15 de novembro de 2015, rompeu uma barragem lá em Mariana e saiu uma onda de lama. Infelizmente, uma tragédia, matou várias pessoas, alagou um monte de cidade, poluiu um monte de rio, uma tragédia enorme. Isso aí, todo mundo já sabe. Quem é o culpado dessa tragédia? A empresa Samarco Mineração, junto com a Vale e com a PHP Pinton. Essas empresas são da Inglaterra. Tá? E aí o que aconteceu? Afetou os municípios todos e a justiça brasileira ofereceu um acordo para os municípios com uma indenização de 170 bilhões de reais, tá? Para as cidades todas que foram afetadas ali pela tragédia. É lógico que quem foi afetado recebe mais, quem foi menos afetado recebe menos. Fizeram um acordo para indenizar as cidades, né, da tragédia de Mariana. Só que 23 cidades rejeitaram esse pacto definido pela justiça brasileira. Por quê? Porque entendem que desse pacto aqui faz com que as cidades tenham que desistir de ações, inclusive do exterior, tá? E essas empresas todas aqui entraram com uma ação lá em Londres, tá?
Ó, quem aceitou o pacto se comprometeu a renunciar a todas as ações jurídicas vigentes, inclusive a que tramita na Justiça da Inglaterra. A cidade de Mariana, onde ocorreu a tragédia, não assinou e várias outras cidades não assinou. Por quê? Porque lá na Inglaterra o valor é 230 bilhões. E aqui no Brasil o valor é 170 bilhões. E você pode ter mais 230 lá da Inglaterra. E as cidades que foram mais afetadas, elas querem uma indenização maior. O que faz delas aí a maior ação coletiva ambiental do planeta. E essa questão ambiental lá na Inglaterra ela é muito sensível. A Europa se preocupa muito com esse tipo de coisa. Eu tô para te dizer, cara, que lá é capaz de dar mais indenização do que aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, a justiça brasileira, você sabe como que funciona. Não precisa explicar muito aqui no Brasil, né? Para quem tem dinheiro, você sabe como que é, né? Eu acho muito engraçado isso, porque eu sou um grande defensor da justiça privada. E muita gente entende errado. Não, é para quem tiver mais dinheiro vai pagar a justiça. Não, irmão. A justiça privada, você ter dinheiro não faz diferença. Porque as duas partes precisam aceitar o mesmo tribunal para julgar, tá? Então não tem como o dinheiro fazer diferença nessa história. Agora, na justiça estatal tem. Por quê? Porque a pior pena que pode acontecer para um juiz que for pego fazendo corrupção é a aposentadoria. Então, o que tem de corrupção no juizado, eu não sei se é o caso desse juiz, não estou falando isso. Mas que existe corrupção aí pelo Brasil, tem, né? A gente sabe. Na estatal. Na privada é muito mais imune à corrupção. Mas, enfim. Então, vamos lá. Essas cidades que foram afetadas pelo problema de Mariana entraram na justiça lá na Inglaterra. E aí, ou seja, essa decisão aqui, as empresas que causaram o desastre de Mariana entraram na justiça para dizer que as cidades não podiam entrar lá e aqui, tá? Então, e aí, ó que coisa engraçada. O Dino tomou uma decisão dizendo que a soberania nacional inexistência de subordinação do Brasil a decisões judiciais e leis e decretos de ordens executivas e similares, emanadas do Estado estrangeiro. Não existe como regra eficácia de tais atos do território brasileiro sem a devida incorporação e concordância dos órgãos de soberania regrados pela Constituição e pelas leis nacionais. Tá meio ruim de ler aqui, tá? Porque eu tô meio longe aqui do computador. Vedação a pessoas jurídicas naturais atuem no território do Brasil em desacordo com o artigo 17 da lei da introdução da norma de direito brasileiro. É isso que ele colocou aqui. Eu vou colocar na tela para vocês, tá? Uma coisa linda de morrer. Meu Deus do céu. É piada isso aqui. Meu Deus do céu, cara. Ele fez isso aqui. Ele queria, olha só. Ele queria dar um conforto para Alexandre de Moraes. Para dizer que a Magnitsky não aplica-se ao Alexandre de Moraes. Foi isso que os jornais falaram aqui. Dino usou a decisão da justiça do Reino Unido. Ele sacou os municípios brasileiros, porque ele disse que o pessoal não pode recorrer lá na Inglaterra, porque é uma indenização muito maior. Lascou com o pessoal lá de Mariana e várias cidades brasileiras. Ferrou o pessoal que quer indenização, né? Um monte de gente no Brasil pede justiça, entra na justiça no exterior por várias coisas, né? Eu já falei pra vocês, cara. A gente está vivendo num mundo que cada vez é mais anarcocapitalista, meu amigo. Cada vez mais as relações entre as pessoas transcendem as fronteiras nacionais. Houve uma época que esse negócio de ordenamento jurídico fazia sentido. Por quê? Porque você se fazia negócio com pessoas próximas a você, casava com pessoas próximas a você, trabalhava pro cara que morava na mesma cidade que você, então as coisas faziam sentido, né? Você teve algum problema, você entrava na justiça, né? As leis valiam naquele país, né? Mas hoje em dia tem gente trabalhando para a justiça americana, para pessoas nos Estados Unidos, tem gente comprando coisa da China, tem gente fazendo negócio, namorando com mulher no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, virou de tudo, né? Globalizado. É tudo pela internet, você consegue relacionamento de todos os tipos. Relacionamentos amorosos, comerciais, empregatícios, compra e venda, a coisa toda você consegue através da internet. Aí, ou seja, esse modelo que funcionava no passado, da justiça monolítica estatal, não funciona mais, né? E aí, cara, o Dino, ao invés de reconhecer esse tipo de limitação, não, ele resolveu dar uma pedrada como se fosse um elefante numa loja de cristal. Quebrou um monte de coisa, né? Então, a decisão dele, pense bem, foi focada em dizer para Alexandre de Moraes: Xandão, você não vai ser atingido pela Magnitsky. Não se preocupe. E de uma tacada só, ele lascou o pessoal da Mariana todo
que está pedindo indenização na justiça inglesa. Ele ferrou completamente, né, o resumo sobre extraterritorialidade no Código Penal, tá? As leis brasileiras valem no exterior, amigo. Lei de outro país vale aqui no Brasil também. E a lei do Brasil vale no exterior. Isso tem esse conceito, tá? Da extraterritorialidade. Claro que tem várias limitações, mas vale. E com isso aqui o que ele disse é que não tem nenhuma lei, não existe regra de eficácia de direitos. Ou seja, se os países estrangeiros, a regra deles não vale aqui, qual que vai ser a lógica? Que as regras brasileiras também não vão valer no exterior. Ele lascou aí com essa lambança que ele fez, tá? E o pior de tudo é o quê? Que a solução que ele deu para resolver o problema é piada, né? Só que qual que é o problema disso? Vamos dizer que os bancos brasileiros não podem colocar o Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. Cara, os bancos vão perder, vão quebrar, cara, não tem como. Ela não é aplicada aqui no Brasil. A questão toda é, uma empresa aqui do Brasil que queira fazer negócio nos Estados Unidos, ela tem que se adequar à Lei Magnitsky. Se ela não se adequar, ela não pode fazer negócio nos Estados Unidos. É simples assim. Não tem nada aqui no Brasil. O Unibanco, o Bradesco, o Banco do Brasil, esses bancos todos aí podem continuar, pode fazer o que quiser da vida deles. Nada é proibido pelos Estados Unidos. Agora, se eles continuarem mantendo a conta do Alexandre de Moraes, eles vão receber multa americana e vão ter o acesso aos Estados Unidos limitado. Segue o canal, curte, compartilha. Tamo junto.